de Deus contigo. Convido você a abrir a sua Bíblia, aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, se você trouxe a sua Bíblia, abra, você pode também abrir seu smartphone, seu telefone, nesse texto, e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um esforço expositivo desse texto aqui nessa noite. E enquanto você está abrindo aí, eu quero trazer uma realidade para você. 2 Timóteo, capítulo 3. Você está abrindo aí. Nós, como igreja, nós temos alguns desafios para dar uma resposta, para enfrentar nesses próximos anos. Eu tenho chamado de desafios da igreja na pós-pandemia. Quais são os desafios? São alguns. Lógico que existem vários. Mas eu penso que esses são, assim, cruciais para nós. O primeiro desafio que nós temos como igreja na pós-pandemia é trazer de volta para os cultos membros da igreja que estão em casa. Porque esse ambiente de pandemia, eles levaram as pessoas a morder a isca do medo. E as pessoas, então, elas estão nas suas casas. Elas não conseguem sair para o culto. É lógico que elas vão no supermercado, é lógico que elas vão receber o seu salário, é lógico que elas vão fazer o seu passeio no shopping, é lógico que elas vão trabalhar, elas vão viajar, mas elas têm medo de vir na igreja. Então, um dos desafios que nós temos como igreja daqui para frente é trazer as pessoas de volta que estão em casa, que estão nessa bolha, porque de fato criaram uma bolha, e nós estamos vivendo dentro dela, de forma que temos medo de estar juntos para celebrar um Deus vivo. O Jeová Rafá, aquele que tem poder para curar. Mas não temos medo de estar em outros ambientes. A televisão, a mídia, as redes sociais, elas cooperam muito com isso. Porque as pessoas, elas estão trocando a agenda que elas tinham de uma vida, de uma caminhada com Deus, por uma agenda mundana. O que mais cresceu nesses últimos tempos foi Netflix, quem? A Disney+, né? Disney. A gente está trocando nossa caminhada com Deus, nosso tempo com Deus, por atividades que são mundanas. Outros desafios que nós temos nesse ambiente de uma igreja pós-pandemia é ser uma igreja atraente, contagiante e irresistível, que é de realizar esses cultos uma celebração dinâmica, uma celebração vibrante, uma celebração com um louvor alegre, com um louvor avivado, contextualizado, contagiante. Um culto onde a gente tenha uma intercessão profética, isto é, a gente tem que dar destino para a vida das pessoas. A gente tem que fazer as pessoas saírem do lugar de medo, de estagnação, e fazer elas andarem em um ambiente de confiança em Deus. Um culto onde as pessoas consigam perceber o poder sobrenatural do Senhor, onde o Senhor se manifeste naturalmente, operando milagres, sinais, maravilhas, batizando as pessoas no Espírito Santo, levando as pessoas para uma realidade de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Um outro desafio que nós temos como igreja pós-pandemia é mobilizar os que estão frequentando os cultos para a evangelização. Irmãos, essa é a razão por que nós estamos aqui ainda no mundo. Deus não recolheu a gente, Deus não nos levou para morar com Ele definitivamente, porque a gente tem uma missão aqui ainda. Qual é a missão? Levar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus. Você tem que quebrar esse negócio de vergonha, e de esse lugar de comodismo, de que você não quer se identificar como um cristão. Daqui para frente as coisas vão ficar muito mais claras. Você vai ser ou você não vai ser. Mas nós precisamos, então, mobilizar aqueles que estão frequentando a ser uma igreja evangelizadora. Nós precisamos levar as pessoas, porque, às vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler vai ser a sua vida. Elas não vão ter condições de pegar a palavra, ler aqui, elas vão ler a sua vida. Outro desafio que nós temos na igreja pós-pandemia é buscar um poderoso avivamento.
Há uma promessa de que nos últimos dias, Deus, o Senhor, iria derramar do seu Espírito e todos teriam condições de carregar o seu Espírito. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam uma força sobrenatural. Essa é uma promessa de uma vida cheia de poder, que Deus já nos deu para mim e para você. Tudo que a gente tem que fazer é buscar esse avivamento. E lógico que quando a gente fala em avivamento, você pode ler livros que falam sobre avivamento, como a Rua Azusa e tantos outros que nós temos. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar lá 3 atitudes. Primeiro, a pessoa começou a ler a Bíblia. Quando ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ter um encontro com Deus. Começa a ter um encontro com aquele que é santo, santo, santo. A outra coisa que acontece é um arrependimento. Porque é como Isaías, se encontra com Deus e diz: ai, Senhor, eu estou perdido, porque os meus lábios são pesados. Arrependimento. E a terceira coisa é viver em comunidade. Porque não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo que vive sozinho, isolado. Não existe isso. A Bíblia diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção. Esse momento, você não pode não ter ideia, mas esse momento, há tantas coisas sendo destravadas, tantas coisas sendo liberadas, há tantas bênçãos sendo entregues aqui, porque nós estamos juntos. A palavra de Deus diz isso. É ali no ajuntamento que Deus ordena a bênção. Olha como aquele está adorando, olha como aquele está servindo, olha o posicionamento daquele. É esse que eu vou abençoar, é esse que eu vou dar mais para ele. É na comunhão que Deus ordena a bênção. E a outra coisa que nós precisamos nos preparar, a igreja, o desafio que nós temos de igreja pós-pandemia, é preparar a igreja para a volta de Jesus. Meus irmãos, o fim dos tempos chegaram. E é sobre isso que esse texto vai falar hoje, por isso eu convido você para ler comigo, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu ia ler apenas um versículo, mas vou gastar um tempinho aqui para ler todo ele. Você pode me acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 3 diz assim: saiba, tenha consciência, compreenda, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Outra versão diz tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará mais evidente a todos. Mas você que tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, o meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quanto a vocês, porém, permaneça nessas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja preparado, isto é, apto, plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Ore comigo. Precisamos grandemente da Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós temos desejo de conhecê-la, para poder Te honrar mais, para poder santificar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nada nesse momento atrapalhe a reflexão da Tua palavra.
seja o cansaço, o sono, distração, nada, porque nós queremos estar como aquela tua serva, que sentou ali aos pés de Jesus, e somente aprendia dele. É isso que desejamos. Pai, eu também te peço uma graça sobre minha vida, Pai, para que haja uma capacitação para entregar essa palavra nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 22, esse é o finalzinho ali de Apocalipse, quando todas as coisas ali em Apocalipse, elas terminam, ou está ali, tipo assim, são os últimos acontecimentos. Vem ali esse texto e diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei cada um de acordo com o que fez. Preparado para os últimos dias. Meus irmãos, nós não estamos largados aqui nessa terra para viver sozinhos, não. Não. Nós estamos cada dia mais sendo preparados para toda boa obra. Nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus. Nós estamos preparados para ser um povo santo, uma nação santa, um povo irrepreensível. Deus tem esse cuidado, esse prazer para com a minha vida e para com a sua vida. E é tão interessante esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, porque ele começa dizendo: saiba disso, tenha compreensão disso, entenda isso. O que eu preciso entender? Que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou como uma outra versão, tempos difíceis. E essa frase aqui, esse versículo, ele merece um esclarecimento um pouco maior. Porque há uma diferença entre últimos dias e últimos tempos. E muita gente confunde isso na Bíblia. Porque últimos dias diz respeito a um tempo aritmético, que tem dias, semanas, meses, anos e eras. Mas a Bíblia também fala de um tempo, dos últimos tempos, como um tempo profético. Entenda isso. São duas formas de você interpretar. Quando você lê na Bíblia ali, os últimos tempos, ou ali vai estar querendo falar de um tempo aritmético ou de um tempo profético. E na grande maioria dos tempos, na grande maioria dos textos que você encontra na Bíblia, falando dos últimos tempos, ele está falando de uma questão profética, um tempo profético. Quase que 90% dos textos que você encontra na Bíblia, falando dos últimos tempos, ele está se referindo a um tempo profético. E quando é que esse tempo profético começou? Esse tempo profético ele começou com o nascimento de Jesus. Ele teve início, ele inaugurou com o nascimento de Jesus. Você vai ver isso em Hebreus vai dizer, olha, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, através dos seus profetas, de várias formas, mas nesses últimos tempos ele falou através do seu Filho Jesus, mas nesses últimos dias ele falou-nos por meio do Filho, isto é, Jesus, a quem ele constitui herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Você vai ver esse mesmo entendimento aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro diz: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Pedro está interpretando uma profecia, um tempo profético que foi dito lá no livro de Joel, no capítulo 2. Pedro olha para aquilo e diz: esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo profético. Esse momento que nós estamos vivendo é os últimos dias, ele é os últimos dias de um tempo profético. Quando você olha, por exemplo, para Daniel, Nabucodonosor tem aquele sonho, ele sonha com uma grande estátua que tinha pés de barro, isso e aquilo. Ele busca alguém para interpretar esse sonho, não consegue ninguém, então ele chama Daniel. E Daniel vai diante do rei Nabucodonosor, e então ele interpreta aquele sonho. Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28 vai dizer: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele me perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E então você olha para esse tempo profético, você vai ver que esse texto está falando dos grandes impérios, como esses impérios se passaram, o império assírio, babilônico, persa, grego, o império romano.
Jesus vem na plenitude do tempo, ele vem no Império Romano. O Império Romano deixa de existir, e então o Evangelho se espalha para todo o tempo, para todos os lugares. Você vai ver, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 22, dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Como vocês já ouviram, o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas da realidade não eram dos nossos. Olha para o mundo hoje, você vai ver que aquelas pessoas que estão se titulando seres especiais, super espirituais, são pessoas que saíram dentro desse arcabouço do cristianismo. Mas o texto vai continuar: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm um conhecimento. Glória a Deus por isso. Há algo que opera sobre nós que não vai nos deixar vendados, sem conhecer. Porque apesar desse caminho ser um caminho novo, um tempo novo que a gente está vivendo, o Senhor vai compartilhar conosco de forma antecipada aquilo que Ele vai fazer, porque Ele não faz nada no mundo sem antes participar para os seus profetas. Ele está falando de mim, está falando de você. Então, de fato, já estamos vivendo 2021, esse tempo chamado última hora, esse tempo profético. Mas também você pode dizer: nossa, pastor, eu tenho certeza que esse tempo é os últimos dias, porque olha aí o Covid, quanta gente tem matado. Talvez você não conhece a história, mas na história da humanidade já tiveram outras pestes que foram muito piores do que o Covid. É lógico, por favor, não se ofenda comigo, achando que eu estou desmerecendo a sua perda, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas se você olhar para a história, você vai ver que a peste bubônica matou muito mais gente que matou hoje. Você vai ver que a gripe espanhola, ela foi 10 vezes pior e letal do que nós estamos vivendo hoje. Jesus fala isso no seu sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 12, Mateus capítulo 24, versículo 3, vai dizendo: tendo Jesus se assentado no Monte dos Oliveiros, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerá essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda, isto é, do fim dos tempos. Aí você vai ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. E você tem que tomar cuidado com esse tempo, para que você não fique fora da salvação, que nada te engane, uma bolha, um entendimento, não te engane, um pensamento, um espírito que está agindo nesse momento no mundo. Ele pode te enganar se você deixar. Ele vai dizer: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, eles trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão, o aumento da maldade, se fosse possível, vai esfriar até o amor dos justos. Terrível sacrilégio, é o que diz o texto. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E é tão incrível esse texto que ele termina: mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Glória a Deus por isso. Apesar de vivermos todo esse momento difícil, a Bíblia diz que o sofrimento, o ataque maligno, ele será abreviado por conta de você. Por causa da presença da igreja, dos filhos e das filhas de Deus. Bem, a Bíblia também fala do tempo aritmético. Você vai ver isso em João capítulo 6, versículo 44, são palavras de Jesus. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, se Deus está falando com você, não pense que isso tem a ver comigo. Não é uma articulação, uma sacada, uma articulação de inteligência, não. É Deus falando com você e dizendo: olha, você tem que ficar esperto, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Porque a Bíblia diz: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele está falando aqui, nesse tempo aritmético, que tem dia, semana, meses, anos e eras. Mas veja, aqui nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, ele fala de duas coisas. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 9, fala de um espírito
que vai estar atuando na vida das pessoas nos últimos dias. Do versículo 10 em diante, ele vai dizer sobre o Espírito de Deus que age na vida dos seus filhos. E eu gostaria que isso ficasse muito evidente para você. Por que Deus está nos trazendo essa orientação nessa noite? Porque Ele quer reorganizar os teus caminhos. Ele quer reordenar a sua vida cristã. Porque nós estamos vivendo no meio de uma confusão tão grande que de repente você está fazendo coisas que está debaixo da influência de um espírito maligno. É um espírito imundo dos últimos tempos. É um espírito do anticristo. E você está abraçando isso com uma força que na verdade você deveria abraçar isso com essa força, com esse entusiasmo, com esse empenho. A palavra que é os preceitos de Deus para a nossa vida. Então veja. A situação dos últimos dias são essas. Primeiro, a terra ficará cada vez mais polarizada. Então não se engane, achando que a gente vai experimentar um tempo de paz e amor com todo mundo. Veja só, não vai haver harmonia entre os poderes, nem a nível nacional, nem a nível mundial. Você tem Salmos, você tem Jeremias, você tem Daniel falando que o mundo ele vai viver cada vez mais polarizado. Você vai ficar muito evidente, trevas e luz, não tem como fugir disso. Saiba de uma coisa, nesses últimos tempos a justiça, ela vai prevalecer através dos filhos de Deus, por isso você não pode se calar e você não pode ser influenciado pelo espírito do anticristo ou por esse espírito maligno desses últimos tempos, desse tempo profético. Por quê? Porque a justiça que vai prevalecer neste mundo vai ser uma justiça que vem através dos filhos de Deus. Deus está derramando uma fome no coração das pessoas. Eu percebo isso, eu vejo isso. Eu converso com gente que é do ambiente de igreja, com ambiente de pessoas que não são do ambiente de igreja, e eu percebo, elas querem que eu dê mais, que eu lhe informe, que eu ensino, que eu fale. Esse é o ambiente. Deus está derramando uma fome na vida das pessoas, mas não é uma fome de comida, é uma fome de conhecer a palavra. Por isso a justiça ela vai prevalecer através dos filhos de Deus. Nos últimos dias será derramado um avivamento, porque diz lá Joel, depois desses dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Você vai ver, a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinhos, mas nós devemos nos embriagar com o Espírito Santo de Deus. E você sabe que quando você toma um vinho, você perde controle da sua mente. Você quer falar um negócio, você pensa numa palavra, mas a sua boca não consegue articular aquela palavra, porque você está debaixo do domínio do álcool, isto é, do vinho. Você perde o seu... As pessoas ficam mais, vamos dizer assim, mais corajosas, mais soltas. Elas têm movimentos que elas fazem que jamais fariam se elas estivessem em um ambiente não influenciado pelo vinho. Mas olha a comparação que a Bíblia fala. Ela diz, você não deve se embriagar com vinho, mas você deve se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Então, por favor, quando você perceber que você está sendo inundado pelo Espírito Santo de Deus, se entrega. Se entrega. De que jeito você vai se entregar? Não sei, meu amigo. Você está articulando aqui um caminho racional, mas a tua boca está falando outra coisa. Você está movimentando o seu corpo e você nem sabe por que você está movimentando o seu corpo, mas você busca um ambiente racional. Por que eu estou fazendo isso? Você não sabe por que você está fazendo, porque você está debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. E por favor, não seja uma pessoa mesquinha. Olhar para a pessoa do lado, que está experimentando um tempo de entrega com Deus, um tempo ali com Deus, ela está... Não sei, talvez levantando a sua mão, quebrantada, chorando, ela está falando em línguas, ela está movimentando o seu corpo de uma maneira que você olha e diz assim, que exagero, olha lá querendo se aparecer, não faça isso. Sabe o que você deve fazer? Fala assim, Deus, me deixe experimentar o que aquela pessoa está experimentando. Irmãos, a igreja dos últimos tempos, ela não vai ser uma igreja silenciosa, não vai ser. Ela vai ser uma igreja que se entrega ao Espírito Santo, porque se você está buscando um avivamento, e avivamento tem a ver com 3 coisas muito simples, acho que eu já falei sobre isso ainda há pouco, né? Então nem vou tocar no assunto de novo. Ler a palavra de Deus, se arrepender e viver em comunhão. Você vai experimentar essas coisas, deseje, peça para Deus, Deus me batize com o teu Santo Espírito, me batize, Senhor, me dê dos seus dons, Senhor, eu quero experimentar isso. Irmãos, nós estamos vivendo na era dos filmes de terror, horror, de vampiros,
tanta coisa que a gente entra nessa, a gente mergulha nesse mundo, a gente viaja nele. Por que que a gente não pode se deixar viajar pelas coisas do Espírito? Por que que a gente não pode se entregar? Por que que a gente tem que racionalizar? Eu tenho que racionalizar quando um vampiro morde o pescoço da outra, que quer ter um bebê, que é... Meu Deus, que loucura é essa? Que viagem! Nos últimos dias, a luz vai ficar mais clara, mas as trevas também ficarão mais escuras. Eu gostaria de trazer uma outra palavra aqui para você nessa noite, mas por enquanto é essa que Deus tem para mim. Os dias vão ficar mais escuros, mas a luz também vai ficar mais clara. Ao mesmo tempo em que o espírito do anticristo está atuando no mundo, o Espírito Santo está atuando na vida dos seus filhos. Ele está trazendo luz, Ele está trazendo o seu reino, Ele está trazendo a glória, Ele está trazendo a providência, Ele está trazendo a graça, Ele está trazendo as maravilhas do céu para a terra. Irmãos, esses são os últimos tempos, onde Deus está fazendo a separação daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. É Malaquias capítulo 3, que diz: e então vocês novamente verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem a Deus. Esse é o tempo em que está descrito aqui em Marcos capítulo 13, que o irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte. O mesmo fará o pai a seu filho, os filhos se rebelarão contra os seus pais, os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. O que nós estamos vivendo hoje é uma polarização, não é apenas política, entenda isso, mas também é uma polarização de filosofia, de mentalidade, de forma de pensar. Essa polarização, ela está posta no mundo, países contra países, regimento contra regimento, pensamento contra pensamento. Irmãos, é fácil a gente ver isso. Leia o jornal. Não, Cláudio, não tem mais jornal impresso hoje. Veja os noticiários. Mas veja o noticiário e leia a Bíblia na outra mão. Você vai ver. Veja o que está acontecendo à luz da palavra. Chegou o fim dos tempos. Mas por mais que a treva cresça, a luz vai brilhar muito mais. Seja a luz, irmão. Seja a luz. Seja a luz. Porque a Bíblia diz que esse é um tempo em que o injusto faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça. Quem é santo, santifique mais ainda. Esse é um tempo que aquele que está sujo vai querer se sujar, melecar ainda mais. É tipo aquela ilustração da porca que você pega ela, dá um lustre, mas depois onde ela vai querer ir? No lixo novamente. O santo, ou aqueles que estão santificando a sua vida, vão viver, querer, quebrantar a sua vida cada vez mais. Bem, então como eu disse para você, o texto de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, versículo 10, demonstra para a gente um ambiente onde o espírito maligno atua nos últimos tempos. Quais são esses espíritos? E do versículo 11 em diante, quais são o posicionamento? O que está acontecendo com o povo de Deus? Esse povo que é preparado para toda boa obra. Então vamos lá. Primeiro, o espírito que começa a operar nos homens nesses últimos tempos. A Bíblia diz que os homens serão egoístas. Que é isso, eles vão pensar em si mesmos. Eles perderam o senso de coletividade. Eles perderam o senso da família. Eles perderam o senso de fazer as coisas juntas. Hoje as pessoas não pensam mais em comunidade. A gente bancar, insistir, doutrinar, ensinar, de que nós somos uma família e igreja. Esse é um negócio difícil das pessoas compreenderem hoje. Por quê? Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos onde os homens serão egoístas. A Bíblia também fala no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que os homens serão avarentos. O que é isso? O que é ser avarento? Avarento é o desequilíbrio entre as conquistas financeiras e a generosidade. Isso é avareza. Quando há um desequilíbrio, Deus vai te dar, mas ao mesmo tempo que Deus vai te dar, você precisa ser generoso. Eu disse ainda há pouco, você quer resguardar o que você está ganhando? Você quer proteger as suas conquistas? Seja generoso. Porque se você não for generoso,
é possível que você venha trilhar um caminho que você vai perder o que você tem. Porque não é apenas uma mentalidade de ter, mas é uma mentalidade de ser generoso por causa do reino de Deus. A Bíblia também fala que nos últimos dias os homens serão presunçosos. O que é presunção? É pensar mais de si do que dos outros. É lógico que algumas pessoas falam da síndrome do vira-lata. Eles dizem que os brasileiros têm síndrome do vira-lata. O brasileiro não sabe ser uma pessoa nobre. Para mim, eles estão mentindo. Não sei quem inventou esse negócio, mas existem livros por aí. Mas, assim, precisa haver um equilíbrio. Para que você não seja uma pessoa presunçosa, porque a Bíblia diz em Romano, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a você. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão blasfemos. O que é isso? É não levar a sério as coisas santas. Ser blasfemo é não levar a sério as coisas santas. São pessoas que estão o tempo todo brincando com as coisas que deveriam levar a sério, as coisas de Deus. Bom, eu acredito que você viu nas redes sociais, esta semana, postagens da Sapucaí vazia e aquele desfile que teve o ano passado, onde demonstrou-se ali um diabo subjugando Jesus. Acredito que você viu isso, comparação. Satanás subjugando Jesus. E agora as passarelas, tudo vazia. Isso é brincar, irmãos. Fazer aquilo que eles fizeram no carnaval do ano passado é brincar com coisas sagradas, com coisas santas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente esse espírito que está atuando agora nos leva a fazer isso, irmãos. Nos leve a fazer isso. Às vezes é coisas simples que a gente vai deixando ser construído na nossa vida. Simples. Você vem para o culto, mas não tem reverência. Você vem para um culto para passear. Você está brincando com coisa santa? A Bíblia diz também que Deus, nesse momento, Ele está separando os bodes das ovelhas. Nós não podemos brincar com as coisas santas, irmãos. Não podemos brincar. Se você convive no meio de pessoas blasfemas, se afaste dessas pessoas. Fique longe delas. A Bíblia diz também que nos últimos dias os homens serão desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. O que é isso? Toda pessoa que é ingrata ao pai, ela tem dificuldade de respeitar a liderança. Porque esse tipo de coisa a gente aprende em casa. A autoridade a gente aprende em casa. É por isso que a gente tem tanta confusão. Por isso que as pessoas às vezes não respeitam. Porque essas coisas são aprendidas dentro de casa. Os filhos começam a ser desobedientes aos pais, e isso persegue a vida deles. Quando eles chegam lá, eles não conseguem obedecer o patrão, o líder, o pastor, o guarda, o policial, não consegue, irmãos. O professor, não consegue. A Bíblia também fala que nos últimos dias haveria um espírito que influenciaria as pessoas a ser sem amor pela família. E como esse negócio acontece hoje? Parece que é uma crise existencial plantada no coração das pessoas, que elas dizem assim, sei lá, ela tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de casado, de repente dá um negócio nela que ela diz assim, eu só penso na família, eu não penso em mim. Nossa, todo salário que eu ganho é só para a família e nada para mim. Eu não me divirto, eu não compro uma roupa, eu não compro um negócio que eu gosto, porque tudo é para minha família. Esse espírito que está atuando nesses últimos dias, é esse espírito sem amor pela família. É comum eu ouvir de pessoas dizendo assim, eu me anulei por causa desse casamento. Eu me anulei para poder criar o meu filho, para cuidar do meu filho. Irmão, você buscou isso. E para você, para algumas pessoas, é até resposta de oração. Você ter casado e ter um filho. O que você está fazendo? Cadê o amor pela família? Gente que casa e diz assim, eu não vou ter filho, porque filho dá trabalho. Tudo dá trabalho nesse mundo. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou casar, vou permanecer solteiro, porque casar dá muito trabalho. Filho, dá mais trabalho você permanecer solteiro. Pode perguntar para qualquer pessoa aqui desse lugar, quando você casou, sua vida melhorou?
90% vai dizer, minha vida melhorou depois que eu casei. Por favor, não diga o contrário, hein? Mas o espírito desse tempo é o espírito que não tem amor pela família. O espírito desse tempo é o espírito da irreconciliação. Ele diz, sem amor pela família e irreconciliáveis. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas dizem, eu não quero mais ter relacionamento com aquela pessoa. Não, mas vamos lá, vamos conversar, ela está arrependida, há perdão aqui envolvido. Não, eu não quero. Eu não quero me reconciliar. Eu não quero estar junto de novo com essa pessoa. O duro é que isso tem acontecido de irmão para com irmão. Irmão de sangue. Irmão de fé, já é natural quase que esse negócio, que não deveria. Porque nós somos uma comunidade que ferro afia ferro. Quando você está bravo comigo, eu estou bravo com você, vê você sentado aqui, vê eu pregando aqui, Deus está moldando o nosso coração para a gente ser mais humilde ainda. Você vê isso dentro de filho com pai, pai com mãe, filho com mãe, amigos com amigos. Se você pudesse traduzir o que é o Evangelho. O Evangelho é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É o ministério, eu e você, nós temos isso no nosso DNA como nova criatura, de ser pontífice, uma ponte para a paz. Quando você pega duas pessoas que estão brigadas e junta essas pessoas e une essas pessoas irreconciliáveis, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Quando você trabalha para unir as pessoas, unir duas pessoas irreconciliáveis, há uma bênção. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz também que nesses últimos tempos haveria um espírito caluniador. E o que é um caluniador? A gente sabe que a crítica é a maneira mais impiedosa de autopromoção. É quando eu olho para ele e digo para as pessoas, você está vendo ele? Você está vendo as minhas qualidades? Veja como eu sou melhor do que ele. Veja a minha postura, minha nobreza. Veja como eu sou diferente. Muita gente, ela quer se autopromover, se desfazendo de alguém. Irmãos, olha isso nas redes sociais. Veja isso. E pense que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou quase escrevendo um versículo novo, que as redes sociais falam do que o coração está cheio. Tem muita gente caluniando. Às vezes você olha uma situação e você imagina que aquela pessoa está numa situação de erro. O erro não foi confirmado, o erro não foi feito, mas você olha para aquilo e diz, eu acho que está fazendo erro. Mas você não vai lá conversar com a pessoa. Você pega isso e, eu vi fulano ali e eu acho que ela estava assim. Você tira as suas próprias conclusões, isso a Bíblia chama de calúnia. É quando nós colocamos em xeque o nome de alguém, a reputação de alguém. É quando nós levantamos um falso testemunho de alguém. E a Bíblia ela é poderosa para combater o caluniador. Ele diz, as palavras do caluniador, elas são como petisco delicioso. É por isso que há muita fofoca. Você começa a ouvir e aquilo é como se você estivesse comendo um torresminho com guaraná. Eu já sei que essa não foi uma boa ilustração. Você vai ouvindo a história de que a outra pessoa estava cometendo um erro, um pecado, ela estava numa situação, e aquilo vai gerando no seu coração uma satisfação, que bom ouvir isso, nossa, eu sou melhor, eu achava que ela era melhor do que eu, mas eu estou vendo que eu sou melhor do que ela. É isso que esse texto está dizendo. Mas você vai para Levítico, capítulo 19, versículo 16, diz, não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo, porque eu sou o Senhor. Tipo assim, eu estou de olho, eu estou vendo. Não separe irmãos, não separe famílias, não separe familiares, colocando hipóteses. Eu acho que a pessoa está sentindo assim, eu acho que ela está vendo assim, eu acho que ela está pensando dessa forma. Não faça isso. Esse é o espírito que está operando nesses últimos dias. A Bíblia também fala que as pessoas seriam sem domínio próprio.
Faz sentido? A Bíblia fala que as pessoas seriam cruéis. A Bíblia fala que as pessoas seriam inimigas do bem. A Bíblia fala que as pessoas seriam traidores. E é tão interessante como as pessoas estão encontrando justificativa para trair hoje. Já percebeu isso? E por que as pessoas se auto-justificam para poder trair? Por que as pessoas traem? Porque elas têm autopiedade. Elas dizem assim, não, porque ele fez isso, coitadinho de mim, eu vou dar o troco. Isso está dentro do casamento, isso está dentro dos relacionamentos. É quando eu olho para as minhas necessidades, para as minhas carências, e eu acho que isso justifica a minha traição. A Bíblia fala também que nesses últimos dias haveriam os precipitados. A Bíblia fala que nesses últimos dias haveria um espírito de soberba. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam as pessoas mais amantes do prazer do que amigos de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias haveria um espírito de aparência de piedade. É quando você projeta uma aparência de pessoa religiosa. Esses espíritos, eles estão atuando hoje, eles estão querendo conquistar o seu coração, o meu coração o tempo todo. A Bíblia fala também que nesses últimos dias haveria o engano da carne e da carência. Olha o versículo 3, o versículo 6 do capítulo 3 que nós lemos. A minha versão diz assim, são estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. O que é isso? É quando um imoral encontra uma carente. Toma cuidado com isso, mulheres. Tome cuidado com isso, homens. Quando um imoral encontra uma carente, dá desgraça na vida. Eu duro que tem muita gente se auto-justificando, né? Não, eu faço isso porque... A Bíblia fala também que um dos espíritos desses últimos tempos seria a falsificação da espiritualidade. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada e são reprovados na fé. O que é Janes e Jambres? Isso aqui está falando daquela realidade, quando Moisés chega diante do faraó e diz assim, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Faraó olha para aquilo e ele quer um sinal. Então Moisés joga seu cajado no chão, o cajado se transforma numa cobra. Aí vem os magos do Egito e fazem a mesma coisa. Eles jogam o cajado no chão e os cajados deles se transformam em cobra. Mas o cajado de Moisés engole os outros cajados. É uma resistência, é um ambiente que não se entrega. Mas a Bíblia diz, né? Falsificação da espiritualidade. Aparento que oro, mas não oro. Aparento que leio a Bíblia, mas não leio a Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com gente assim, com quebrantamento falsificado. E você sabe quando é falsificado. Você sabe. Pois os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Você inevitavelmente vai revelar quem você é. Não tem jeito, irmãos. E é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de ler a Bíblia, ter o nosso tempo com Deus, buscar orar, porque essas coisas vão gerar, não uma falsidade, mas vão gerar aquilo que de fato Deus está produzindo na nossa vida. É fácil você conversar com uma pessoa e perceber quando ela está orando, quando ela não está orando. Quando ela está sendo, o coração dela está sendo conduzido pela Bíblia e quando o coração dela não está sendo conduzido pela Bíblia. Porque Bíblia é assim, você tem que ler todos os dias. Se você não ler todos os dias, você vai ficar fraco. Você vai ficar suscetível a esses espíritos. Você vai ficar suscetível a essas coisas que vão tomando conta do nosso coração para derrubar a gente. Então, até aqui, o apóstolo Paulo ele constrói um arcabouço desse espírito dos últimos dias. Mas a partir do versículo 10 para frente, ele já começa a dizer como é que é a vida daquelas pessoas que estão a ser preparadas para toda boa obra. E isso tem a ver comigo e com você. A primeira parte não tem a ver comigo e com você. A primeira parte tem a ver com uma preparação para a gente não se entregar aos espíritos desses dias. Porque é isso. Olhe para a sua vida.
Deus está trazendo um reordenamento. Porque em algum momento eu posso ter perdido o rumo, eu posso ter perdido a cabeça, eu posso ter perdido o controle das coisas. Mas o Senhor está dizendo, ó, o espírito do mundo age assim, mas o espírito daqueles que estão preparados para toda boa obra age de forma diferente. Conforme diz Isaías, levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor está sobre você. Olhe, a escuridão sobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, sobre você se vê a sua glória. Então ele fala para que Timóteo pudesse olhar para o seu ensino, para a sua conduta, para o seu propósito, para a sua fé, para a sua paciência, para o seu amor e para a sua perseverança. Então, este povo, que é o povo de Deus, nos últimos tempos, você vai conseguir enxergar a boa conduta de um filho de Deus. Esse é o momento que a gente está vivendo. Por causa da conduta, por causa do ensino, por causa do propósito, por causa da fé, por causa da paciência, por causa do amor, por causa da perseverança. Você tem tudo isso. Você está buscando, você está aqui quase 50 minutos me ouvindo, porque você está buscando isso. Compreenda, você está preparado para toda boa obra. Então, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Como você poderia dizer isso hoje? Mas diante de todas essas coisas o Senhor me livrou. Sabe, eu estou vivendo num mundo onde há um espírito maligno atuando, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Você vai conseguir enxergar a boa conduta de um filho de Deus. Você sabe como é que Timóteo conheceu Paulo? Paulo ele estava ali com Barnabé, numa cidade chamada Listra. Ele tinha acabado de vir de uma cidade chamada Antioquia e Icônio. Ele estava pregando o evangelho, e em um dado momento as pessoas disseram, nossa, você é um Deus. Paulo disse, não, eu não sou um Deus, eu sou como vocês. Então, o povo começou a ouvir Paulo, e daqui a pouco começou a apedrejar Paulo e Barnabé. E Paulo foi tão apedrejado que ele ficou quase morto no chão, e Timóteo estava vendo aquilo. Timóteo estava ali de longe, vendo aquele homem pregando e sendo apedrejado por causa da mensagem que ele estava pregando. Então, a Bíblia vai dizer que as pessoas pararam de apedrejar Paulo porque ele estava ali morto. Eu acredito que quem estava atirando a pedra olhou para aquilo e falou assim, ele já morreu, vamos para casa, não precisa mais ninguém atirar nenhuma pedra, porque coitado, ele já morreu, vamos para casa. Então Timóteo está vendo Paulo lá. E a luz, olha que coisa maravilhosa, né? Timóteo consegue ver, enxergar a conduta de um filho de Deus. É nesse momento que Timóteo se converte. E ele se torna um grande companheiro de Paulo na pregação do Evangelho. Irmãos, podem perseguir a nossa fé. Irmãos, pode perseguir a nossa vida moral. As pessoas poderão perseguir o nosso modo de pensar. As pessoas elas poderão perseguir as nossas escolhas morais, as nossas condutas. Elas podem até apedrejar a nossa fé, apedrejar o que nós cremos, apedrejar a nossa concepção de família, a nossa conduta moral. Mas, irmãos, nós nos levantamos e continuamos a pregar o Evangelho, porque ele é a salvação para todo aquele que crê. Não foi assim com você? Podem apedrejar, pode se desfazer de você, está lá o crentinho, o crentão, pode te apedrejar, pode ridicularizar você, não tem problema. Mas nesses últimos tempos, nós não desistimos de pregar o Evangelho de Cristo. Porque como diz a palavra, porque quando eu prego o Evangelho, eu não vejo como me orgulhar, porque me é imposta essa obrigação. É como diz aqui, não me envergonhe do Evangelho que creio, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, isso é sobre mim e sobre você. Não tem problema apedrejar a gente. Quando a igreja foi perseguida, foi o momento que ela mais cresceu.
Se você está sendo perseguido hoje, não tem problema. Porque, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo, olhe para isso. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas isso não vai acontecer com você. Talvez a perseguição, o apedrejamento hoje, talvez assim, as pessoas não estão te apedrejando, mas elas estão debochando da sua fé. Elas estão com ironia da sua fé, estão brincando com você por causa da sua fé. É ali na roda dos amigos. Ah, você não faz isso, por quê? Seu pastor não deixa? Ah, você vai na igreja por quê? Dá dinheiro para o pastor? É assim, irmãos. Você sabe que quando você estiver sendo ofendido, é porque você está certo. No que diz respeito ao Evangelho, é isso. É isso. Nesse tempo, você precisa ter a alegria, a honra e a celebração de participar de um grupo que vai brilhar muito. Vai brilhar muito. Está sendo perseguido? Está sendo injuriado? Tenha alegria. Tenha a honra de ser injuriado por causa do Evangelho. Celebre porque você está participando desse grupo. Não é um grupo seleto, mas é um grupo de todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E para terminar, permaneça nas coisas que você aprendeu. Jovens, permaneça no que você tem aprendido da palavra de Deus. Mulheres, permaneça naquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Homens, permaneçam no que você tem aprendido da palavra de Deus. Família, permaneça. Esse é o momento de permanecer, irmãos. Você não está avançando, você não está regredindo, você está permanecendo, já é uma grande conquista. Porque muitos estão sendo sucumbidos pelo espírito maligno desses últimos tempos. Você tem a convicção que foi Deus que colocou essa certeza no seu coração. É como ele diz aqui, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Veja como é importante você trazer o seu filho para a igreja. Nós vamos começar com as nossas atividades, nosso culto infantil e também com os nossos cultos juniores, as próximas semanas. Traga o seu filho para a igreja. É importante ensinar. Isso que Eduardo e Juliana fizeram hoje, como isso é importante na vida de um filho. Como é importante consagrar a vida dele para os cuidados de Deus, consagrar a vida dele para o nosso Deus. E o texto termina: toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Você é esse homem, você é essa mulher, plenamente preparada para toda boa obra. A igreja de Jesus Cristo vai brilhar, irmão. Os filhos e as filhas de Jesus vão brilhar, irmão. Apesar de nós termos esse espírito maligno atuando na vida do mundo, existem jovens que são referenciais divinos. Existem homens e mulheres que são referenciais de Deus. Existem famílias que são referenciais de Deus, irmãos. Eu creio que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres para ser referencial de luz, referencial de Deus. As pessoas verão Deus na sua vida, elas verão a verdade do Evangelho na sua vida. Então não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Não importa o preço que a gente tenha que pagar para pregar o Evangelho. Mas cada vez mais Deus vai separar os seus. Não se envergonhe. Irmãos, hoje é tempo da gente fazer escolhas. É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente se definir. Não dá mais para ficar aqui e lá. Não dá mais. Eu não quero arrogar nada aqui. Isto é, dizer algo sobre nós que se sobrepõe às outras pessoas. Mas a palavra de Deus me garante que os filhos de Deus terão casamentos felizes. A Bíblia me garante que os nossos filhos eles serão cheios do Espírito de Deus, irmãos.
E os filhos que nós estamos criando não vão se desviar pelo caminho do mal. Não estamos arrogando, querendo ser superior a ninguém, apenas olhando para aquilo que o nosso Senhor Jesus diz que nós somos. Eu creio que nós vamos comer o melhor dessa terra, irmãos. Nós vamos viver cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus com toda a autoridade. Nós vamos ter uma vida avivada no Espírito Santo de Deus, porque Deus tem muito mais para nós neste tempo. Escolha a palavra, escolha a verdade de Deus, escolha a graça e o poder de Deus. Renuncie a si mesmo para ser um referencial do Senhor na terra. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você nessa noite.